Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular 2021. Prova 28 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, sempre com pautas importantes e interessantes para a sociedade brasileira. E hoje a gente está recebendo o Marco Túlio Zanin, que é consultor e especialista da FGV e da EBAP e especialista em liderança cultural organizacional. Marco Túlio, seja muito bem-vindo aqui para a gente poder falar do futuro das carreiras e do desenvolvimento profissional. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, nada melhor do que conversar com um especialista nesse sentido, porque todos teremos que nos reinventar a partir da pandemia e desse momento digital também. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ederson. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar falando sobre isso. Acho que é um assunto fundamental, principalmente para a gente levar isso para essas gerações que estão agora pensando, né, em como se preparar para o futuro. Então, é um prazer e agradeço desde já a todos vocês. Eu que agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é corrido, né? Professor, como que nós devemos entender as carreiras profissionais hoje, não só nesse momento que será pós-pandemia, mas também desse desenvolvimento que já vinha, né, de forma digitalizada, dessa coisa do compromisso mais subjetivo do sujeito, né? Como é que a gente precisa entender esse momento agora? Muito bem. O que a gente está enxergando, né? A sociedade, né? A gente está vivendo num contexto social, econômico e político muito específico nesse momento, em que nós temos aí atravessando uma crise, né? Atravessando uma crise mundial, mas que afetou o Brasil de uma maneira muito especial, porque o Brasil saía estava tentando se recuperar, né, de um problema econômico, e a gente mergulha agora dentro de um agravamento desse problema econômico. Então, o que nós estamos vendo aí na economia é um aumento do desemprego, é uma busca pela volta da atividade econômica, que, no entanto, não é possível na sua normalidade, porque nós estamos atravessando uma crise sanitária, né? Uma crise que não tem previsão para acabar, né? Eu me lembro que em março a gente falava que isso acabaria em agosto, outubro, e, no entanto, a gente agora chegamos aqui em novembro e não estamos enxergando um horizonte para terminar. Então, é uma atividade econômica ainda restrita. Mas o que essa crise nos revelou, né? O que essa crise impôs para que a gente continuasse a trabalhar dentro de um novo formato? Nos impôs um formato agora virtual, né? Um formato totalmente digital. Quer dizer, as tecnologias que até então já existiam e que as pessoas não tinham o hábito de consumir, né, de utilizar, elas foram quase que impostas. Então, todos nós tivemos que aprender de um dia para o outro a como utilizar essas novas tecnologias, a como se adaptar. Isso vem colocando para nós agora, né, o que aconteceu com isso? A sociedade aprendeu a usar isso. A sociedade percebeu o seguinte: usar tecnologia, usar meios de comunicação, usar os meios de interação virtual, economiza tempo, economiza dinheiro, economiza esforço, energia, e a gente pode utilizar isso sem prejuízo, aumenta a produtividade do trabalho, né? E a gente tem uma qualidade de vida melhor em algumas situações, né?
Então, outras nem tanto. Tem pessoas que, com a pandemia, tiveram uma piora significativa da sua situação. Mas o que a gente percebeu é o seguinte: as profissões que começam a ter uma maior atenção agora, por parte das demandas que estão nascendo, são as profissões que estão relacionadas a esse ambiente, esse novo ambiente virtual, não é? Então, eu começaria por aí. Começaria dizendo o seguinte: das tendências que nós temos de profissões, das tendências que nós temos de carreiras, aquelas relacionadas à tecnologia da informação, à análise de sistemas e algoritmos, né? A customização de soluções digitais e de plataformas self-service, né? Em que o usuário ele consiga navegar com facilidade, essas profissões, né? A construção desses ambientes abre um espaço grande agora para vai haver uma demanda muito grande por profissionais de tecnologia da informação que se adapte a esse novo ambiente, né? Uma outra área que se abre de uma maneira muito significativa é a área da saúde, né? É a área da saúde porque nós estamos aqui na expectativa de que uma vacina vai resolver os problemas, né? Vai resolver todos os problemas. Chegou a vacina, a gente se vacina e está tudo resolvido. Mas não é bem assim, não é bem assim que os médicos e os infectologistas estão falando, né? Nós podemos ter aí ciclos, né? Então, outra área que está se abrindo está recebendo muito investimento e está se abrindo com muito interesse por demanda, vai ser a área de tecnologia, de biotecnologia, né? Saúde relacionada à inteligência artificial, genética, controle de epidemias, né? Mesmo aquelas a geriatria, por exemplo, né? O estudo nós sabemos que pela pirâmide etária do Brasil, a nossa população está envelhecendo, né? Nós estamos atingindo idades que a gente não atingia antes. A nossa expectativa de vida no Brasil está aumentando. Uma pessoa hoje com 50 anos, ela tem ainda muitos anos pela frente. No passado isso não existia, né? Há 40 anos atrás, uma pessoa com 50 anos estava pensando em se aposentar. Hoje nós temos aí uma longevidade maior das carreiras de trabalho. Então, uma série de novas demandas, de novas posições estão se abrindo em relação a isso, né? Eu não sei se eu posso me alongar mais aqui na explicação, né? Então, nós estamos falando é ambiente virtual, nós estamos falando em biotecnologia, nas áreas biológicas, né? Nós estamos falando em inteligência artificial. Porque, perceba, há uma demanda, já existia uma demanda e está havendo uma demanda cada vez maior pelo controle da inteligência artificial dos espaços aéreos, né? Dos espaços rodoviários, das cidades inteligentes. Então, a aplicação de inteligência artificial nas cidades, nas vias aéreas e nas vias terrestres vai aumentar. Há uma tendência de crescimento muito grande, né? Uma outra área que também está recebendo uma atenção muito especial, Ederson, é a área de analistas e consultores financeiros, né? Nós estamos percebendo aí que a população brasileira em especial está aumentando muito a quantidade de pessoas, por exemplo, que descobriu que não é só a poupança que você guarda dinheiro e investe seu dinheiro, né? Existem agora uma grande quantidade de pessoas, de novos investidores, descobriram a Bolsa, descobriram outras formas de fazer o seu dinheiro render, né? De ter melhores rendimentos. Então, existe todo um novo campo aí de analistas e consultores financeiros. Existe muita pessoa que não sabe investir o dinheiro, que não sabe trabalhar com dinheiro e que gostaria de uma ajuda, que precisa de uma ajuda. Então, existe aí uma série de novas boutiques, novos bancos virtuais, né, que estão se abrindo e estão buscando pessoas, recrutando pessoas que possam fazer esse trabalho, né? E nas empresas, quando a gente analisa as grandes empresas, essas empresas tradicionais, o que a gente está percebendo aí que começa a surgir
como profissões ou profissões, eu digo, funções que vão aumentar a sua demanda, né? Primeiro, a relação com os investidores precisa ser melhor trabalhada. Existe agora uma demanda por fazer a gestão da reputação e do valor de marca das empresas nesse novo ambiente virtual, de múltiplas interações, né? As empresas têm que aprender, agora nós temos que aprender a lidar não só com os tradicionais governo, cliente, a gente está lidando agora com uma enxurrada de informações, às vezes informações falsas, verdadeiras, mas hoje a empresa está exposta muito mais, né? A sua reputação, a sua imagem está muito mais exposta do que estava antes. Para algumas empresas isso é mais verdade do que para outras, né? E uma outra questão que dentro da gestão das empresas assume uma importância enorme agora, né? É a gestão dos fatores humanos na gestão de risco. Ou seja, a segurança do trabalho, a saúde do trabalho assume uma importância enorme. Por que isso? Porque no meio dessa pandemia, né, a população em geral, as pessoas em geral, elas não estão encontrando nos governos, e aí eu digo não é só Brasil, em outros países também tem acontecido isso, mas nos governos uma clareza de informação. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitas pessoas que trabalham dentro das empresas estão atribuindo às empresas uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade sobre a sua segurança, sobre o seu ambiente de trabalho, de interação. Então, as empresas agora, elas recebem agora uma nova demanda nesse sentido do cuidado com a saúde no trabalho, com a saúde e com a segurança no trabalho. Antigamente, essa área ela era uma área de estrita relevância e responsabilidade daquelas empresas que tinham parques industriais, tinham linhas de montagem, né? tinham ambientes industriais. Mas hoje, até uma empresa de TI dentro de um centro urbano precisa cuidar da saúde e do bem-estar dos funcionários, principalmente no momento de pandemia. Então, acendeu essa área de saúde e segurança do trabalho, ela acendeu, ela assumiu, na realidade, essa área, ela tradicionalmente é segurança, saúde e meio ambiente, mas dado o que tem acontecido no Brasil, né, dos acidentes que a gente teve aí, que atravessamos crises e grandes desastres, nós acabamos tendo que lidar com segurança, saúde e meio ambiente de uma maneira muito especial. Então, essa área vai assumir uma responsabilidade, um protagonismo dentro das empresas agora muito maior do que assumiu no passado, né? Então, essas, eu diria, são, em geral, são tendências que nós estamos enxergando aí no nosso centro de estudos, em carreiras, para que a gente possa vislumbrar o que está acontecendo. São as novas demandas que a gente está enxergando aí no mercado de trabalho. Professor, e os profissionais? Como que os profissionais devem se comportar daqui para frente? Você falou aí desses acidentes, nós vimos aí que também os profissionais diretores, superintendentes foram conduzidos também, né, por responsabilidade, foram responsabilizados. O papel desse novo, as empresas agora estão chamando de colaboradores, né? Uhum. O papel desses trabalhadores agora, eles são fundamentais, o nível de responsabilidade aumentou. Qual tipo de preparo esses profissionais que já estão no mercado devem se ater, devem buscar? E os que estão entrando agora no mercado de trabalho, que estão se preparando nas academias, os CEOs, os executivos, o que eles devem se ater e entender dessa nova modalidade, dessa nova plataforma do trabalho? Perfeito. No final dos anos 90, era interessante. Se a gente falasse sobre esses temas que nós estamos falando agora, ou seja, cerca de 20 e poucos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, se a gente falasse no comportamento ético das empresas, na relação de transparência, de conformidade, isso tudo iria soar como
como menos importantes, né? Ninguém iria parar. Nós estávamos falando no final dos anos 90 em aumento da produtividade, em remunerar o acionista, o capital acionista. O que aconteceu? Houve um pêndulo, né? Mudou, né? O prumo da atenção das organizações, das corporações, mudou bastante. As empresas têm assumido um papel cada vez maior, né? Nós descobrimos no Brasil uma coisa muito interessante, Edson. Nós descobrimos o seguinte, que governo não produz dinheiro, não produz riqueza. Quem produz riqueza é a iniciativa privada, são as empresas, é o microempreendedor, são as pessoas que trabalham como profissionais liberais, são essas pessoas que produzem a riqueza do país. Então, o que nós estamos percebendo é o seguinte, as empresas como entidades que organizadas, que produzem riqueza, que têm poder na sociedade, elas assumiram um protagonismo muito grande na nossa sociedade atual. E dado que a atividade das empresas ela precisa ser, de alguma forma, regulamentada. Por que isso? Porque a atividade de uma empresa, numa determinada sociedade, numa determinada região, ela gera um impacto, né? E toda empresa gera algum tipo de impacto. E esse impacto, ele precisa ser assistido, a sociedade precisa concordar com isso, o governo precisa, os stakeholders, quer dizer, aqueles públicos que se beneficiam da empresa, né, que são os empregados, que a sociedade em geral, são clientes, são consumidores, é o governo que recolhe impostos. Todo mundo tem um interesse na empresa. Mas esse impacto ele tem sido analisado por diversos ângulos. Então, o que está acontecendo agora? As empresas cada vez mais estão se preocupando em gerar legitimidade para a sua atuação. Elas precisam ter legitimidade para trabalhar, para atuar, né? Esse lucro que a empresa precisa gerar, né? E uma boa empresa, ela gera lucro, né? É como se a gente tivesse assim um raio-x da sua saúde, esse lucro ele precisa ser admirado por esses públicos. Então, o que está acontecendo? Há uma nova demanda, hoje no ambiente de trabalho, por empregados, né, que trabalhem dentro de um ambiente de integridade e de compliance. Então, essa disciplina que acabou nascendo muito do lado do direito, né, do lado do direito das empresas, direitos e deveres das empresas, ela começa a assumir agora, na realidade, um aspecto de cultura organizacional. A nossa cultura organizacional, de alguma forma, ela tem que comunicar essa integridade, esse compliance, junto à sociedade. Nós tivemos no Brasil uma série de escândalos de corrupção e de acidentes que marcaram demais a nossa sociedade. Então, a gente não pode, frente a esses problemas, punir a empresa, porque a empresa, ela na sua última análise, ela é uma entidade abstrata, ela é um CNPJ, ela produz bens também, os empregados vivem dali, os clientes vivem daquele produto. Nós temos que aprender a viver dentro de um ambiente de integridade e compliance, sabendo punir aquelas pessoas, aqueles decisores que tomaram decisões erradas, né? Então, hoje, a empresa ela precisa ser, de certa forma, protegida, né, de ações oportunistas, protegida de atividades de indivíduos ou de grupos oportunistas que muitas vezes usufruem dessa instituição e geram um desastre maior para um maior grupo de interessados nessa instituição. Então, hoje nós precisamos, de certa forma, trabalhar a cultura organizacional para que essa cultura tenha uma integridade que venha lá de cima, que venha do CEO, que venha do Conselho de Administração, CEO, e que se espalhe por todo o grupo de gerentes e executivos até o chão de fábrica, né? E uma cultura de compliance, de conformidade, para que a empresa ela saiba do seu propósito, ela tenha clareza do seu objetivo e dos seus compromissos com a sociedade e que ela cumpra o seu dever e que, gere lucro, porque a empresa tem que gerar lucro e tem que satisfazer as demandas
aos quais ela surge, né? Ela acontece. Então, é muito importante hoje, dentro desse novo ambiente de trabalho, a gente aumentar o que? A transparência, reduzir as distâncias da liderança para os subordinados. Então, o que a gente espera para o futuro, para onde que a gente está caminhando aí dentro do ambiente corporativo? Nós estamos caminhando para um ambiente de maior transparência, de maior integridade, de maior vamos dizer, de maior confiança, né, das relações com os públicos externos, com os públicos internos. Então, eu diria que está nascendo aí uma nova demanda, uma nova necessidade, né, dos outros públicos por maior transparência e por maior confiabilidade da empresa com esses diversos públicos e dentro da empresa. Né? Gerar confiabilidade e integridade dentro da empresa. As empresas que se adiantarem nesse movimento, elas vão ter ganhos de produtividade. Elas vão reduzir o risco da sua operação e ter ganhos de produtividade. Professor, a ideia de ecossistema nas organizações, nas empresas, vai ser cada vez mais forte agora, essa interação de todas as áreas. Você fala do encurtamento, né, da distância entre o subordinado e aquele que emite as ordens e que faz o planejamento. Essa ideia de ecossistema e também de abrir oportunidades, por exemplo, do sujeito que às vezes está no chão de fábrica, mas ele pode, com o tempo, se tornar o CEO também. Essa é a ideia dessa pós-modernidade, de criar esse ecossistema dentro das organizações? Perfeito. A empresa hoje, né, dentro desse novo ambiente de social, político-social que a gente está vivendo, em que as pessoas estão muito mais informadas, em que as pessoas têm muito mais informação, compartilham muito mais as opiniões, a empresa cada vez mais ela vai estar sendo observada, especialmente para aquelas pessoas que investem dinheiro na empresa, pelos investidores, por esses traços de integridade, de cultura, de como a empresa lidar com a diversidade. Né? Nós temos que se lembrar o seguinte, Ederson, nós somos um país, saímos de uma estrutura social, né? O Brasil é um país, historicamente, que vem de uma estrutura social de muita desigualdade. Isso marca muito o ambiente da nossa sociedade. Então, dentro das empresas, a gente criou um estilo, né, vários estudos sobre isso nós temos aí, criou-se um estilo de muita distância entre liderança e subordinados. Né? Existe aí um trabalho de cultura organizacional muito importante para que a gente crie, para que a profissionalização do ambiente empresarial passe pela redução dessas distâncias. Porque essas distâncias entre o chefe e os subordinados, entre líderes e subordinados, isso gera uma série de problemas de comunicação, de alinhamento, de perda de sinergia, perda de eficiência. Então, é nessa direção que as empresas estão trabalhando. As empresas que estão, vamos dizer assim, as que estão mais na vanguarda do trabalho de cultura e de compliance, integridade, estão trabalhando nessa direção fortemente. Né? Agora, na crise, por exemplo, é muito interessante, porque eu participei de algumas lives e algumas conversas com executivos, e tiveram alguns executivos que disseram o seguinte: olha, se nós não tivéssemos investido na construção de uma cultura de confiança, historicamente, porque isso você não começa a investir mês passado e hoje você já tem. Você precisa de anos, né, de investimento nessa cultura de confiança, de relação, né, de percepção de justiça na relação. Se a gente não tivesse investido ao longo dos últimos anos, nós não teríamos passado pela crise como nós estamos passando. Então, ou seja, essa construção dessa cultura, essa coalizão, estamos juntos, trabalhando junto e vamos tomar decisões aqui que são consistentes com os nossos valores, né? Isso é de um valor imensurável. Muitas empresas, por terem construído isso, conseguiram aumentar a sua produtividade, passar pela crise e estarem, de certa forma, sobrevivendo bem, passando bem por esse momento tão difícil. Professor, outra pergunta importante é a saúde mental
dos colaboradores, dos trabalhadores, eu gosto de chamar de trabalhadores, né? Como que a gente pode pensar na saúde mental desses trabalhadores e a relação da empresa com o cuidado com esse tipo de saúde comportamental e mental também dos colaboradores? Olha, eu acho muito importante esse tema que você acabou de colocar. É um tema que nos preocupa bastante nesse momento. Veja que nós estamos passando por um momento em que não existe um comportamento linear, né, homogêneo. As pessoas estão sentindo esse ambiente de crise e de restrições de uma maneira muito diferente. Então, para algumas pessoas está sendo muito bom, eles aumentaram, trabalhar em casa, por exemplo, de home office, aumentou a produtividade do trabalho dessas pessoas. As pessoas se sentiram mais confortáveis. Para outras pessoas, isso representou um peso enorme. Significou você dispensar cuidadores de idosos, significou você reter os seus filhos o dia inteiro dentro de casa, significou você se dedicar a uma série de atividades domésticas que até então estavam equacionadas de outra forma na sua vida. Então, nós estamos passando um momento em que as pessoas estão demonstrando uma grande fadiga emocional, de saúde mental, né, saúde psicológica. Nós temos aí vários casos registrados de pessoas com depressão, de pessoas com problemas dentro de casa, problemas de relacionamento. Então, como que nós vamos lidar com isso, né? Como é que nós estamos lidando com isso? Isso é uma consequência dessa situação de restrições que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma situação de restrições e o aumento dos casos de problemas relacionados à depressão, relacionados ao relacionamento com o cônjuge, com os filhos, aumentou demais. Então, nessa hora, é muito importante que as lideranças dentro das empresas tenham uma atenção redobrada a isso. Por que isso? Porque colaborador nenhum se sente muito confortável de dizer que não está conseguindo trabalhar direito, não é verdade? Você não chega para o teu chefe e fala, olha, não estou conseguindo fazer isso que você está me pedindo, não tô... Mas o fato é que, em meio a desconfianças, oportunismos, nós estamos, sim, aumentando gravemente problemas mentais, problemas de fadiga emocional, né, de depressão, nesse momento, dentro das famílias, nas sociedades, e a gente não pode simplesmente tratar isso como se a gente estivesse tratando antes da pandemia. Nós estamos precisando de redobrar os nossos olhos para isso. A empresa que não consegue lidar com isso devidamente vai gerar um custo enorme, um passivo trabalhismo enorme, um absenteísmo muito grande. Então, é importantíssimo que a gente atente para essa questão da saúde mental dos trabalhadores. Isso não é trivial. Se na sua equipe, né, se alguém está nos escutando aqui, que é um líder de equipe, que é um empresário, se você não está enxergando isso, redobre a sua atenção, porque provavelmente as pessoas não estão querendo mostrar de fato como estão se sentindo. Mas aumentou demais esses casos estatisticamente e nós precisamos cuidar disso de uma maneira com muito preciosismo, porque isso pode colocar em jogo aí vidas, e não somente vidas, mas a própria produtividade da empresa, né? Professor, essa ideia de globalização, de mundo globalizado, das tendências globais, tomarem conta das relações, as relações humanas, também tomarem conta das relações de trabalho. Não existe o sujeito, né? Antigamente falou assim, olha, entrou da porta para dentro do trabalho é uma pessoa, para fora é outra. Nunca existiu isso, e isso hoje está muito claro que não existe. Então, essa ideia de globalização também do homem, né, com a relação de trabalho mundial, né, que afeta uma decisão da China, por exemplo, afeta aqui numa cidade pequenininha lá, que achava que não ia ter nenhuma interferência.
Como que o profissional, os CEOs, os diretores de departamento, aquele pessoal que trabalha com o gerenciamento da produção e da produtividade, né, deve lidar com essa ideia de globalização e trazer isso para um ambiente mais saudável, né? E a gente está vivendo uma sociedade muito competitiva, né? O Byung-Chul Han chama da sociedade da competitividade, né? Como é que a gente traz isso e alerta essas pessoas que estão gerenciando essas outras pessoas para que fique atento a esse tipo de comportamento? Perfeito. Bom, Ederson, de um tempo, de uns anos para cá, nós vivemos um processo de globalização dos mercados. Primeiro dos mercados financeiros e hoje, cada vez mais, até da produção, da produtividade, dos meios, da logística de produção. Então, por exemplo, quando a gente olha para a China hoje, né, a China ela já é o maior parceiro econômico, né, comercial do Brasil. Hoje, o nosso maior parceiro econômico são os chineses, depois vem os Estados Unidos. E o que aconteceu com a China? A China aconteceu exatamente consequência disso que você acabou de comentar. As empresas capitalistas, né, as empresas do mundo inteiro, descobriram que produzir na China, montar fábricas na China, era muito mais barato. Era muito mais barato. Você tinha uma mão de obra mais barata, você tinha custos operacionais mais baratos. E o que aconteceu? As empresas todas, automobilísticas, todos, têxtil, empresas que produzem linha branca, todas abriram suas fábricas na China e começaram a produzir na China, porque a mão de obra lá é abundante, os custos de produção são muito baixos, e isso fez com que elas aumentassem a competitividade. Então, se uma empresa abre uma fábrica na China e joga os seus preços lá embaixo, eu que concorro com essa empresa vou ter que fazer o mesmo, senão eu vou sair do mercado. Então, todas as empresas tenderam o quê? A migrar sua produção para a China, né? Hoje nós temos aí uma logística de produção no mundo inteiro bastante complexa, né? Há um efeito de globalização muito forte. Essa globalização, no entanto, ela não se amplia a uma forte locomoção de pessoas para lá e para cá, porque, de fato, nós temos agora, né, nós tivemos um processo de globalização e agora tivemos uma reversão, um processo de impedimento, né, então, assim, hoje nós temos aí restrições, pessoas, né, até com restrições a produtos chineses e coisa e tal, mas isso tudo está acontecendo dentro de um processo que é irreversível. A globalização, ela aconteceu no mundo, né? A interdependência dos mercados aconteceu. Ela pode, em algum momento, sofrer retaliação de algum tipo de um país ou de outro país, mas ela é um processo irreversível, porque as empresas descobriram que elas podem usar o mundo para descobrir aonde que elas conseguem produzir mais barato, com mais eficiência e isso se tornarem mais competitivas. Então, existe esse processo. E nós que estamos sentados aqui, estamos sentados numa cidade, vivendo uma situação econômica, isso nos atinge inequivocamente. Então, seja lá qual for a economia que nós vivemos naquela cidade, naquele estado, ela vai ser afetada de alguma forma, não é verdade? Ela vai ser afetada por quê? Porque, de alguma forma, nós produzimos algum bem que ou ele está sendo consumido internamente ou ele está sendo exportado. Se ele está sendo exportado, ele está brigando com outros concorrentes que também exportam aquele mesmo produto. Então, a gente, no mínimo, está vivendo dentro de uma lógica de mercado. Nós nos inserimos dentro de uma lógica de mercado. Essa é uma questão. Essa é uma questão que impacta no nosso dia a dia. Essa é uma questão que demanda uma ação governamental, né? Muitas vezes, demanda a gente estimular algumas indústrias, demanda muitas vezes a gente estabelecer acordos econômicos com outros países que reduzam os preços de transação, né? Mas existe uma outra questão que está no âmbito das empresas, que é como as empresas fazem a sua gestão, como que elas conduzem a sua gestão. Então, essa é uma outra questão,
como que uma empresa consegue lidar com o mercado globalizado, como que uma empresa consegue se tornar mais competitiva, né? Como que uma empresa consegue se remodelar, né? Se reestruturar para lidar com esse novo mercado. Essa é uma questão que não cabe a governos, que não cabe à empresa. Como é que essa empresa consegue se inserir dentro desse mercado competitivo global, né? E uma outra questão que cabe é como que os CEOs e esses empresários e responsáveis pelas empresas estão tomando essas decisões, né? Com que nível de eficácia, com que qualidade elas estão tomando essas decisões. Então, quando a gente olha para o nosso emprego, pela qualidade de emprego, o que está acontecendo nesse momento na vida da gente, a gente tem que entender o seguinte: nem todas as responsabilidades pela oferta de emprego ou pela qualidade de emprego está na mão mais das empresas. Por outro lado, tem sim uma parcela importante da responsabilidade que pertence às empresas. Então, hoje a gente tem que ter um olhar mais interdependente. Quando a gente olha para as consequências, né, do trabalho e de tudo que está acontecendo, nós temos que entender o seguinte: estamos no ambiente global, estamos dentro de um mercado em que esses fatores se alteram, mas também estamos dentro de uma organização, de uma empresa em que a forma com que a gente se prepara para o futuro é muito importante. A forma com que a gente toma decisões é muito importante. Vou te dar só um exemplo. No início da pandemia, tiveram empresas que começaram a demitir logo no primeiro mês, não foi? Teve empresa que demitiu em massa logo no primeiro mês, né? A gente bota em questão por que fizeram isso, né? Para que fizeram isso? Já era hora de você sair demitindo empregados no primeiro mês? Será que seu fluxo de caixa não tinha saúde nem para você fazer a gestão do primeiro mês e tudo mais? Então, houveram decisões precipitadas frente à pandemia que botaram em questão a qualidade da gestão de algumas empresas. Então, tudo isso são fatores importantes, né? Não só o mercado é global e tem impacto na nossa vida? Tem. Agora, existe uma qualidade da gestão local da empresa que ela é fundamental para ajustar esse ambiente global à nossa realidade local. Professor, um detalhe que eu queria discutir com você também é esse novo profissional que veio para o mercado de trabalho, que tem sido chamado de sujeito subjetivo, né? O sujeito passou a ser o projeto. Ele internaliza o projeto, ele vive essa ideia de que ele precisa tomar conta da sua própria carreira, a gestão da sua própria vida profissional. É verdade. Trabalhar essa ideia de subjetividade numa sociedade globalizada e em que o sujeito ele está produzindo muito rápido, né? Isso. E às vezes ele não está tendo tempo suficiente de recuperar a sua própria bateria, o seu próprio descanso. Como que trabalha isso e como é que as empresas e os trabalhadores também devem se relacionar com a sua própria mente, com a sua própria ansiedade, né? Vamos dizer assim. Entendi. Muito boa pergunta, Ederson. Aconteceu nos anos 90 uma mudança de paradigma muito grande. A minha geração, por exemplo, eu tenho 52, vou fazer 52 anos, a minha geração, a geração que nasceu, né, que atravessou os anos 80 e tudo mais, nós fomos, o nosso zeitgeist, o nosso ambiente cultural, as nossas verdades giravam em torno do seguinte fato, né? Nós saímos de famílias, de pessoas que se sacrificaram, que trabalharam muito para nos dar um mínimo de conforto, e a gente tinha a responsabilidade, a minha geração, de escolher profissões e de buscar uma estabilidade. Então, a minha geração ela foi incentivada a se preparar para arranjar um bom emprego, né? Então, o que era um bom emprego? Era um emprego na Petrobras, era um emprego no Banco do Brasil, era um emprego no Estado que remunerasse bem, era um emprego numa organização, numa empresa que te acolhesse e que você tivesse uma relação longeva dentro dessa organização. Pois bem,
Ao longo dos anos 90, né, no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, essa realidade foi mudando. O que aconteceu é que, com essas novas realidades de mercado, de globalização, de interdependência de mercados financeiros e de globalização, houve uma mudança de paradigma. Hoje, nós vivemos dentro de uma nova realidade. Eu me lembro que nasceu, ao longo dos anos 90, aquela revista chamada Você S.A. Não sei se você, né? Se você, a empresa Você, a revista Você S.A., ela nasceu e ela trazia uma ideia muito interessante, que era o seguinte: agora é você. Você é a empresa S.A., né? Não existe mais uma empresa que vai cuidar de você. Não existe uma empresa que vai se preocupar com a sua carreira. Não existe uma empresa que vai lhe garantir o emprego até o fim, até o dia que você vai se aposentar. Essas garantias não existem mais no mercado, né? Você vai encontrar ainda essas garantias no serviço público, mas é um outro tipo de contrato, né? Se você quiser trabalhar nas empresas de mercado, você vai ter que cuidar de você mesmo. Você vai ter que cuidar da sua carreira. Você vai ser o gestor da sua carreira. Então, houve essa mudança e essa transferência de percepção, de transferência de responsabilidade para o indivíduo. É você que deve cuidar da sua carreira. É você que deve se preocupar com a sua saúde, com como você está lidando com o trabalho. O trabalho é tudo para a sua vida? Ele vai ocupar 100% do seu tempo e da sua vida? Ou você vai precisar dedicar um bom tempo para a família, para você ser um bom pai, uma boa mãe? Ou você vai dedicar um tempo para ser uma pessoa importante na sua comunidade, na sua igreja, enfim, em todos os outros círculos sociais que você convive, que é importante para você? Então, houve uma transferência dessa responsabilidade e hoje, cada vez mais, o que a gente percebe é o seguinte: as novas gerações, eu tenho vários alunos aí de graduação, as novas gerações, elas já nascem com essa consciência, dizendo o seguinte: sou eu que faço as minhas escolhas. Eu quero trabalhar no ambiente que eu ganhe alguma coisa. Se eu não for ganhar alguma coisa, eu não quero estar lá. Então, a gente tem vários estudos aí de mudança de comportamento das gerações Y, né, Z, em que já entram no mercado de trabalho com essa consciência que nós não tínhamos. Essa consciência é o seguinte: olha, eu vou pensar em mim e como eu me relaciono com esse ambiente que estão me oferecendo. Não é isso? É claro que no ambiente de crise econômica, de redução da oferta do trabalho, do emprego, você tem uma maior conformidade ao trabalho, ou seja, você não tem muitas opções, né? É verdade que para um jovem com pouca escolaridade, que não teve oportunidade de estudar mais, ele não vai ter muitas opções, muita chance de escolher. Mas para muitos jovens, e nós temos milhões de jovens hoje em cursos de graduação e milhões se formando, o mundo se tornou muito mais uma questão de aonde que eu vou passar, onde que eu vou ter a minha experiência de trabalho. Eu mesmo oriento os meus alunos, esses que estão buscando o primeiro emprego, a terem uma boa experiência de trabalho, a terem uma boa troca, né? Antigamente, você entrava numa empresa e dali você ia começar uma vida de trabalho e a primeira coisa que te davam eram trabalhos assim, daqueles que ninguém gostava de fazer. Hoje, essas novas gerações, elas querem já ter uma experiência positiva, né? Então, o que acontece com essa transferência da responsabilidade do trabalho para o indivíduo? O indivíduo agora é protagonista. Você tem que saber como é que está a tua saúde na relação com o trabalho. É você que vai tomar decisões, é você que vai ter que abrir diálogo com os seus superiores sobre o que as suas expectativas, e é claro, você tem que ser realista, tem que buscar maturidade. Então, hoje há uma transferência, o desenvolvimento da sua carreira, a sua carreira profissional não está na mão da empresa, está nas suas mãos. E é você que tem que ser coerente com aquilo que a empresa está te pedindo, que muitas vezes é razoável, e com aquilo que você quer. Então, existe aí uma demanda por uma negociação e um equilíbrio maior por parte
dos colaboradores, dos funcionários das empresas. Mas lembrando que agora parte do funcionário, do colaborador, é ele que assume esse protagonismo de gerir a sua própria carreira, de gerir o seu próprio futuro. Aonde você quer chegar? Qual é a sua ambição? Né? Como que você está se preparando para esse futuro? Né? O jovem hoje tem múltiplas possibilidades. A informação está aí. Né? Eu me lembro que quando uma vez eu quis estudar fora, né, queria ter uma experiência de estudar fora, e aí eu fui nos consulados, né, buscar informação. Eram panfletos, eram salas pequenas com panfletos, e essa era a informação, que não existia internet, né, um mundo sem internet. Né? Hoje você tem milhares de opções, você tem muita informação. Então, assim, temos várias possibilidades. A pessoa, por exemplo, que quiser estudar, que quiser construir a sua carreira, às vezes demanda sacrifício, demanda abrir mão de uma série de prazeres do presente, mas isso é possível hoje. Hoje nós aumentamos muito a possibilidade de uma pessoa se realizar profissionalmente, mas não depende mais de instituição nenhuma, depende do indivíduo. Então, você saber qual é o seu propósito, aonde você quer chegar, como que você quer chegar lá, né? E uma coisa é importante, seja lá onde você for chegar, você vai ter que desenvolver inteligência emocional e inteligência interpessoal. Saber conversar, saber dialogar, saber conversar com as pessoas, chegar a consensos e não impor a sua verdade o tempo todo. Então, isso é muito importante. Existem novas competências que estão sendo extremamente valorizadas nesse mundo atual, que demandam exatamente esse despertar para essa nova realidade. É você que gere a sua vida. Professor, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Tenho que te agradecer demais, né? Fico muito feliz. Já te agradeço de bate-pronto aqui por essa disponibilidade, por essa aula nos dada aqui na TV Banqueta e no Cultura Geral, viu? Eu que te agradeço, Ederson. Espero que a gente tenha conversado aqui. As suas perguntas foram muito boas. Eu espero que seja de valor para alguém que esteja nos assistindo e que possa as pessoas tomarem boas decisões, enxergarem que o mundo é um mundo mais complexo, mais desafiador, e que possam realizar os seus projetos de futuro. Obrigado pelo convite, eu estou bastante honrado de estar aqui. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial do Cultura Geral aqui também na TV Banqueta. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2021. Prova 28 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.